Bom, tá aí a capa do DVD da Editora Paulinas, um excelente presente de Natal. É que eu estou levando para a família. Bom, meus amigos, então a gente vai continuar, né? O presépio, nós vimos aí a celebração com simplicidade, né? Francisco realmente era um homem cristianíssimo, ou seja, que viu o exemplo de Jesus, a vida de Jesus da maneira mais próxima, né? E nós temos então o nascimento de Jesus. Quando Maria é visitada por um anjo, um espírito superior, que se acredita Gabriel, e ele vai dizer então: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Ele continua e acrescenta: não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E nos comove a resposta de Maria, a sua resignação, a sua humildade. Ela vai dizer: eis a serva, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. Então veja o exemplo da grandeza de Maria, enquanto que nós temos tantos abortos em nosso país. Estamos às vésperas da reforma do Código Penal brasileiro e tramita no Senado uma proposição para legalizar o aborto até os 3 meses de gravidez e o aborto das crianças com deficiência física e mental, nos casos chamados equivocadamente de anencefalia. Será que o mestre concorda com isso? Quando ele vai nos ensinar: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E tem a narrativa da viagem de Nazaré a Belém, não é? Em um evangelista, em outro não. E a distância é de 150 quilômetros. Imagine fazer a pé essa viagem e grávida. O nascimento na manjedoura, nós já falamos. E a infância de Jesus, que alguns ficam discutindo, isso não importa. Importa o seu ensino moral, como Kardec nos ensinou, não é? Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico, vai dizer que ele dedicou-se à família, ao trabalho, ao lado do seu pai José. E Simeão, não é? Um ancião, um grande profeta, naquela época, que havia, não é? Está lá em Lucas 2, versículos 25 a 29, está aqui a narrativa. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, estava inspirado por um espírito nobre. Ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: despede agora, Senhor, em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Então vejam, do mesmo modo, Ana, a profetisa, em Lucas 2,36, uma médium vai dizer, não é, que esse menino seria a redenção de Jerusalém. Mas qual o presente que nós poderíamos dar para Jesus, meus amigos? Se ele aniversaria, qual o melhor presente para a gente dar ao Cristo de Deus? Bom, nós sabemos que ele vai nos dizer que se me amais, guardai os meus mandamentos. E vai no finalzinho do seu evangelho dizer aos apóstolos: eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É mais ainda do que os mandamentos anteriores. E o que é que a gente deve fazer para ser salvo, não é? Para cumprir o mandamento de Jesus? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisa de que deve fazer o Espírito para ser salvo. E ele vai nos trazer então a parábola do bom samaritano, que a gente vai fazer um breve estudo hoje. Mas vejam que Jesus estabelece um único critério na separação dos cabritos das ovelhas. Qual é a única coisa que ele nos pede? Para saber quem vai emigrar daqui da terra para um outro mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes. E daqueles outros que passaram à sua direita, as ovelhas, os benditos de meu Pai. Ele pede só uma coisa, qual foi? Eu estou falando com os encarnados.
Aqueles que não dormiram ainda, né? Nem se emocionaram com o presépio de Francisco e Clara. Ele pediu, qual é a coisa mais importante da doutrina espírita? Caridade. Ele só pediu isso. Tive fome, tu me deste comer. Tive sede, tu me deste beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Eu estava peregrino, sem teto e tu me hospedaste. Jesus faz da caridade a única coisa que ele nos pede. O único critério. Não é a religião que salva, não é a igreja, não é o batismo. É ser bom, é nós combatermos o vício mais radical que nós ainda trazemos na questão 913 do Livro dos Espíritos, o egoísmo. A pessoa pode ser até materialista, ateu, mas se combater o egoísmo, está fazendo o que Jesus pediu. Ele pediu ações. Não é? Então, nós sabemos também que existe a caridade moral, da questão 886, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Pronto, aí nós estamos fazendo a caridade material e a caridade moral. Nós estamos fazendo o que Jesus nos pediu. Então pronto, a gente já pode sair daqui feliz da vida, porque já sabemos, não é, como fazer para encontrar, se o mundo acabar, não é o mundo, é o tempo, é o ciclo, não é? É o final dos tempos, não é o final da terra. Porque os mansos herdaram a terra, ensinando-nos Jesus. Então, nesse ciclo novo nós já sabemos, e é bem fácil, não é? É só a caridade. Só que Haroldo Dutra Dias, numa palestra na Federação Espírita do Paraná, vocês encontram na livraria, não é? Mundo Espírita, aliás, tem uma coletânea muito boa de material. Ele vai fazer uma análise da parábola do bom samaritano, porque é o que Kardec ressalta, não é? Então ela vai mostrar o que é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E a gente vai lembrar então de Deuteronômio 6, 4, 5, está lá no Antigo Testamento, são os 2 mandamentos, não é? Lá em Deuteronômio nós encontramos o primeiro: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, a teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aí, a gente vai fazer essa análise hoje, não é? O que é amar de todo o coração para o povo judeu? E Haroldo vai fazer esse trabalho, essa análise. Coração para eles é diferente da gente. Para a gente, coração é um sinal de emoção, não é? Para o povo judeu, não. Não é o cérebro que é a fonte do intelecto, mas é o coração também. Então, é o intelecto e a emoção. Então, é justamente a sabedoria e o amor. Para amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como nós mesmos, que já está em Levítico, nós vamos ter que fazer a caridade com o coração, que ou seja, com as 2 asas, com o amor e com a sabedoria. Porque aquele que sabe, ensina, Emmanuel, é como uma placa no deserto, indicando a direção. O viajante sedento saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Então só saber não resolve. Tem que ter as 2 asas, a sabedoria e o amor. E aquele que apenas ama é como um oásis em meio ao deserto. Dessedentará o viajante, mas ele continuará sem rumo e permanecerá perdido. Só o amor também não resolve. Então, na hora de fazer a caridade, a gente tem que ter o coração, ou seja, não é? O amor e a sabedoria. Qual é o segundo critério? É amar de toda a nossa alma. E o que é a alma para o povo judeu naquela época? Era justamente o que é mesmo para nós. É o espírito encarnado. É o espírito mais o corpo. Então, é amar com ações concretas. Não basta só saber, ter amor, se a gente não agir. Então, vejam que Jesus falou tudo em verbos. Tive fome e me deste de comer. Não é tivesse boa intenção, não. Ação. Então, é como o próprio Cristo nos diz. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquele que diz que ama a seu Deus e não ama a seu irmão é um mentiroso. Porque pode amar a Deus aquele que não vê se é capaz de amar aquele que está ao seu lado. Depois nós temos que amar de todas as nossas forças. Que para eles era as posses. Os seus muitos, é como está no original em hebraico, os seus muitos, ou seja, todos os nossos bens têm que estar a serviço de Deus, do Criador. E isso é amar com todas as tuas forças, para que a gente possa cumprir. Não é dar as coisas, não, é colocar à disposição, porque Paulo já entendia isso. Vejam lá em Coríntios, ele vai dizer, não é? Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse caridade, não é? Então, não é dar, é colocar à disposição. Então, lá também nós temos em Levítico o amar ao próximo.
Está lá dizendo que não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. É assim que está lá na Bíblia. E quem é meu próximo? E havia duas correntes entre o povo judeu. Uma que dizia que o próximo era só o povo da sua raça, e outras que era de Léo, o avô de Gamaliel, mestre de Saulo, segundo o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico. Ele dizia que, ao contrário, o próximo era a humanidade inteira, e não somente o povo de nossa raça. Então, quando vai, não é, na passagem do Bom Samaritano, no capítulo 25, 10, versículo 25 a 37 do Evangelho de Lucas, nós vamos ter a parábola do Bom Samaritano. Então chega um doutor da lei, né? Vamos ler aqui a passagem, pela tradução de Haroldo Dutra Dias e a sua equipe, o Novo Testamento da edição do Conselho Espírita Internacional. Não é uma tradução espírita, não, é uma tradução literária, não é? E ele está agora, já está esgotada, ele está lançando agora a segunda edição revisada, e com o Apocalipse e as cartas de Paulo. Então vamos analisar. Eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: mestre, depois de fazer o quê? Olha que coisa curiosa. Depois de fazer o quê, herdarei a vida eterna. Não é? Porque estava aquela discussão entre eles e entre o povo judeu, eles chegaram à conclusão que eram os justos herdariam a vida eterna. Mas o que era ser justo? Aí havia aquela discussão. E havia aquela discussão de quem era o meu próximo, não é? Então, ele disse: quem está escrito na lei? Como lês? Ou seja, traz aí a Torá, não é? Porque o doutor da lei era como se fosse o jurista da época, não é? O bacharel em direito. Ele era o intérprete da lei. Então, o que é que está escrito? E como você interpreta? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é que a pessoa interpreta. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que vocês entendem. É diferente. Em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, né? De todo o teu entendimento. Alguns traduzem assim, essa parte não está lá em Deuteronômio, é um acréscimo. E o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Está excelente. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Porque às vezes a gente sabe o que é correto, mas a gente fica procurando desculpas para não fazer a caridade. E aí havia aquela discussão, quem era o próximo, não é? E eles: quem é meu próximo? E se Jesus respondesse: olha, é esse, ou é a humanidade, ou é teu povo, ele diz: não, eu não sou dessa corrente, eu sigo a outra. Mas Jesus então traz a parábola para trazer o ensinamento. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que é como se fosse o coroinha, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, olha o que Jesus faz. Meus amigos, o povo hebreu, eles estavam divididos, eram 12 tribos, 12 como se fossem estados, 2 tribos ao sul, a Judá e Benjamim, e as tribos do norte, que eram as 10 chamadas os samaritanos. E eles se odiavam. E olha a pedagogia de Jesus, ele vai pegar, quem é que é o mocinho da história? O que eles odiavam. Haroldo diz que é como você chegasse lá numa plateia, você está dando um curso para terroristas, está ao seu lado aqui Osama Bin Laden. E você chega lá na hora da palestra, do curso, e diz: olha, vou contar agora uma historinha. E bota como mocinho, dizendo: olha, era uma vez um americano. Imagine você falar isso numa sala, com essa plateia. Então, muito provavelmente, seriam as nossas últimas palavras. Então, e Jesus coloca um samaritano para ser o mocinho, né? Aí coloca: certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Então o que ele faz? Olha, primeiro ele vai ver, vamos ver se ele analisou nos 3 níveis, se ele amou nos 3 níveis. Primeiro ele analisou, ele viu, né? Ele estava em viagem, ele não estava a passeio não.
Não tinha tempo livre, não. Tinha muitas vezes compromisso, certamente. Então ele analisa se ele pode atender, se tem condição. Não é se não era perigoso, se não era armadilha. Então, ao vê-lo, né, aproximando-se, olha, agora o que ele vai fazer? 7 verbos. Vamos ver se ele... aliás, porque não é só o saber, não está aqui no nosso texto. Não basta só analisar, não basta só sabedoria, porque só a sabedoria muitas vezes nos deixa, não é, frios, indiferentes. O amor também, a caridade tem que ter o amor. Porque ele, e movendo-se e tocando-se de íntima compaixão, aí tem que ter o amor, aí ele vai, não é, ajudar o outro. E agora vamos ver se ele amou com toda a alma. Se ele usou os verbos, se ele praticou, se não ficou só no discurso, como eu estou aqui com vocês, não é? Se ele praticou, se ele amou de toda a alma. Então, o que é que Jesus conta? 7 verbos. Aproximou-se, atou os ferimentos, derramou óleo de oliva, né, azeite, derramou vinho nas feridas, após colocou-los sobre o seu animal, levou para uma espadaria, cuidou dele. Olha, 7 verbos, ações, não era só discurso, não. Vamos ver se ele amou de todas as suas posses, de todo o seu poder. O que é que ele vai acontecer? Ele vai dizer, olha, no dia seguinte, tirando 2 denários, tirou para o seu próprio dinheiro, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Veja que coisa curiosa, não é? Então ele colocou todos os seus bens à disposição do próximo. O sacerdote ou o levita, o que aconteceu? Quando vira aquele homem, não é? Sem roupa, ele estava despojado. Como é que ele ia identificar se era um judeu, se não era um samaritano, se não era um romano? E ele estava semi-morto. Então, para os judeus, tocar um cadáver tornaria a pessoa impura. Ele não poderia celebrar, não é, o culto na sinagoga, não receberia o seu salário, talvez. Então, se ele tocasse aquele homem e ele estivesse morto, ele se contaminaria. Então a gente tem que analisar todo o contexto para poder entender, né? Então por que eles não ajudaram? Porque ele não sabia se era da sua raça. O samaritano ajudou, mesmo sem saber quem era aquela pessoa, de que procedência, não é, fazer o bem sem saber a quem. E, para completar, Jesus vai perguntar, porque ele estava questionando quem era o seu próximo. Mas Jesus faz a posição inversa agora, ele inverte a história. Ele diz assim, qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? E aí o doutor da lei, não é, ficou, o samaritano. Ele como? O samaritano, né? Ele não falou. Ele vai dizer o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. Faze. Não só fala, não fica só estudando. Tem que praticar realmente o amor, não é? Então nós temos hoje a celebração, também nessa palestra do Natal. Vamos ver que quando Jesus nasce, realmente a luz do mundo está entre nós. Mas nós mesmos, com tantos dissabores, com tantos interesses mesquinhos, acabamos deturpando essa mensagem. E Ele nos envia o sol de Assis, no século XII, século XIII, para nos relembrar os seus ensinamentos, mas não foi bastante. Ele veio reconstruir a igreja que estava corrompida, corroída, da soberba, da ganância, das guerras. A igreja tinha exércitos, estava comandando as cruzadas, a Inquisição. Olha, em nome do próprio Cristo. As cruzadas, nas bandeiras, nos estandartes, levavam a cruz de Jesus. Vai nos enviar também outros missionários, como Joana d'Arc, para preservar o patrimônio genético da França, para que mais tarde surgisse o iluminismo, a renascença, todo aquele período fértil para que propiciasse a chegada do Consolador prometido por Jesus. Para que Jesus nascesse novamente, porque a doutrina espírita vai fazer a melhor interpretação. Kardec foi o maior exegeta dos evangelhos. Foi quem melhor traduziu pelos espíritos superiores a mensagem do Cristo. E nós temos em nossas mãos, meus amigos, o tesouro do cristianismo redivivo. E o que é que nós estamos fazendo dele?
Estamos enterrando esses talentos em vez de multiplicá-lo, de ajudar as instituições que divulgam a doutrina espírita, o Conselho Espírita Internacional, a Federação Brasileira, as federativas estaduais, as casas espíritas, para que levemos essa mensagem que tem consolado tantos corações, evitando suicídios, evitando abortos, evitando o uso de drogas, evitando a destruição dos lares, combatendo o culto ao bezerro de ouro, que é o materialismo, é o maior inimigo do espiritismo, é o materialismo. Então nasce o espiritismo em 18 de abril de 1857, mas não foi bastante. E aí o Cristo nos envia uma outra estrela para a terra, e nasce Francisco Cândido Xavier, com toda a sua mediunidade para nos ensinar novamente os passos de Jesus, mostrando a humildade. Ele sim distribuía cestas básicas, mas ele não mandava entregar, não, ele ia pelas madrugadas na casa das pessoas, levava os alimentos, um pedaço de bolo, visitando os enfermos, e fazia o culto do evangelho lá, porque não adianta dar coisas, porque nós estamos miseráveis, é do alimento do Espírito, nós precisamos de esclarecimento, de entendimento, é de luz, é como Saulo, quando se converte, está lá no livro Paulo Estevão, conversando com Barnabé, ele vai dizer, Barnabé, pobres e enfermos nós teremos sempre na face da terra, a tarefa primordial é a iluminação das consciências, porque assim nós não teríamos um mundo tão desigual. Então é a importância de levarmos a doutrina espírita, não é? E vem Chico nos ensinar novamente a caridade. A maior missão de Chico foi a divulgação da doutrina espírita, o auxílio às casas. Quando seus livros não eram doados, não eram só para instituições beneficentes, não, era sobretudo para, como foi a Federação Espírita Brasileira, 88 livros. Quantos centros espíritas receberam os direitos autorais dos livros de Chico Xavier? Cerca de 450. Então ele ajudava as instituições e a sua missão era a divulgação do espiritismo através do livro e através do exemplo. E ele então vai dizer, nos lembra Haroldo Dutra Dias nessa mesma palestra, o Bom Samaritano, que Chico vai dizer, a caridade sempre foi a força que me sustentou, tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando eu ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e meus erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Quantas perseguições, quantas dificuldades Chico enfrentou, meus amigos. Ele vai dizer que a caridade sempre foi a força que me sustentou, tudo sempre valeu a pena por causa dela, por causa da caridade, que essa casa nos oferece, não é? Tantos modos de fazer esse trabalho. E para nós concluirmos, como é que nós chegaremos ao mundo de regeneração quando alcançarmos essa caridade, deste amor, dos vários tipos de alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, nós aí viveremos um mundo de regeneração, porque ele depende de nós, ele não virá no estalar de dedos, não é um dia, uma noite fatídica não, meus amigos, é um trabalho constante e incessante de cada um de nós. Assim nós renovaremos a terra, renovando a nós mesmos e as nossas instituições. E no livro, no Roteiro de Jesus, de Humberto de Campos, tem uma mensagem, o caminho do reino, que a gente trouxe só um pedacinho para vocês. Na tosca residência de Arão, o curtidor de couros, não? Dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória quais pesadelos que o dia relega aos princípios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo, e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando necessário, se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto.
sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que a antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante. E as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retêm o ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos, originariamente, todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. E as crianças serão consideradas por depósito de Deus, não serão abortadas, meus amigos. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins, e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que o Todo Misericordioso lhes entregou. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou de discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. E Casimiro Cunha nos deixa uma carta de Natal para concluirmos, do livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Brasileira, por Chico Xavier. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e de luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo. Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas dos céus? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos, que são eleitos do céu.
Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. A gente vai pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece? O que vocês acham? Pode ser? Vocês encontram no YouTube, é um videozinho muito bonito.